Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Agora iniciando uma nova etapa, né? Conhecendo uma nova linguagem de programação, né? Para quem de repente nunca teve contato com uma linguagem, pode ter contato aí com o Portugal, né? Agora, basicamente é só implementar os conhecimentos que a gente já viu, né? Lá em lógica de programação em uma nova sintaxe, né, em um novo paradigma de programação aí que vai ser implementado a partir de hoje, né, com Python. Okay? Então, nesse primeiro momento, o objetivo dessa aula é apresentar para vocês, né, a linguagem Python, apresentar os objetivos, apresentar a importância dessa linguagem de programação, né, dentro do nosso cenário atual da tecnologia, a importância, a relevância de estar aprendendo Python, né? O porquê Python e não as outras linguagens que são mais conhecidas, que estão de repente mais na moda, né? Então a gente vai entender tudo isso aí na aula de hoje, tá? Eu vou passar para vocês os programas que nós vamos utilizar, né? O pessoal que de repente não tem o computador vai poder ficar tranquilo nesse primeiro momento, porque dá para utilizar pelo celular também. De antemão aviso, né? Porque não é a mesma coisa, né? Mas assim, é um quebra-galho, né? É algo que dá para você praticar quando você está fora de casa, de repente quando você está num horário de almoço, né? Está num horário de descanso. Então é algo assim que dá para treinar, que dá para você fazer uma revisão de conteúdo, né? De repente utilizando a versão do IDE no celular, no Android, né? Lógico que não é a melhor maneira, a melhor forma de trabalhar, né? Mas é como eu já disse, né? É um quebra-galho. Dá para a gente trabalhar a revisão e rever alguns conceitos também trabalhando com o celular, né? Mas a forma perfeita de trabalhar é realmente no computador, né? Testando a interface, testando a compilação e tudo mais, tá? Pessoal, lá no grupo, não sei se vocês já viram, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá todo mundo me ouvindo? Ok, Celso, Alair, Alana, Alex, Iago, bom dia a todos vocês. Pessoal, então, conforme eu tinha comentado, né? Vocês iniciam Python, nível básico hoje, tá? E em paralelo a essa disciplina, vocês vão ter matemática discreta, né, que vai ajudar muito aí a vocês darem uma continuidade em lógica de programação e também no conteúdo de desenvolvedor Python, tá? Então é importantíssimo também a disciplina de matemática discreta, tá? Aí na decorrência do curso de programação, vocês já sabem, né? Vocês vão ter Python nível intermediário, né? E aí sistemas de informação, né? E programação orientada a objetos, tudo consequência, né? Tudo complemento, na verdade, tudo complemento da disciplina anterior, né? Então, importante para o pessoal que não conseguiu concluir as atividades, que concluam, né? Inclusive, eu deixei lá no grupo um diário provisório, né? Levando em conta que a gente não tem ainda a plataforma, né? O sistema, então a gente vai tentar trabalhar da mesma maneira por enquanto, e se mudar alguma informação, né, eu passo treinamento para vocês, como que faz para acessar a plataforma e tudo mais, tá? Por enquanto a gente vai levar do jeito que estava, tá? Eu criei um Google Class exclusivo para essa disciplina, né? Eu não queria misturar com a outra disciplina, então eu criei uma específica para desenvolvedor Python,
para que vocês possam fazer o download das aulas, né? De repente tem algum programa, algum recurso específico, eu coloco tudo lá disponível para vocês, ok? Lá no WhatsApp, eu coloquei um diário provisório, né, com os alunos, né? Eu lancei as frequências momentâneas ainda, porque eu deixei essa semana para que vocês pudessem ainda finalizar, né, as atividades de lógica de programação. Finalizem, né, porque quando chegar hoje, dia 13, quando chegar lá no dia 17, 18, segunda-feira que vem, eu já fecho, né, no sistema. Até lá a gente já vai ter o sistema liberado para fazer o lançamento, né, das frequências e dos conceitos, né, que são as notas de vocês. A gente trabalha com conceito, né? Então, N1, se não me engano, é de 8 a 10, N2 de 6 a 8, né? E aí o conceito de N3 é aquela pessoa que não realizou, não participou, não realizou as atividades, né? Não participou das nossas aulas ao vivo, né? Inclusive, para essas pessoas, eu deixei sugestão, né? Ou até mesmo pessoas que participaram e estão encontrando alguma dificuldade no conteúdo, eu deixei sugestão de a gente fazer, no mínimo, metade, né, das aulas, práticas no laboratório, né? Então, de repente, tem alguma pessoa que não tenha computador, né, ou que está encontrando muita dificuldade aqui nas nossas aulas online. A gente teve uma reunião na sexta-feira passada, né, com a coordenação da Escola do Futuro, Luiz Haas. E a coordenação, ela pediu um levantamento, né, dos nomes dos alunos que desejam estar indo à instituição de forma presencial, para que a gente possa realizar essa aula presencial e possa alinhar também o conteúdo com vocês, né? Então, tem muita gente que está, inclusive, a semana passada, agora entregou documentação para iniciar o curso, ou seja, perdeu 2 semanas praticamente, né? Tem como recuperar? Tem. Só que é aquilo, né? Tem que ter a disciplina de realmente buscar, correr atrás. Eu mandei mensagem individual de todos os participantes do WhatsApp, né? Sim, vocês que estão participando, eu acredito que não enviei porque vocês já são assíduos, né? Mas os que não estavam frequentando, eu enviei, né? E perguntei por que não estava acessando e etc, né? Então, assim, vai ter essa para quem perdeu essas aulas e para quem assistiu e de repente está encontrando alguma dificuldade, né? Então, se vocês quiserem estar presentes aí, né? Lógico que seguindo aí, né, os indicativos aí, né, com relação à Covid, 30%, né? Então, lotação reduzida no laboratório, o pessoal ainda vai arrumar, então eu preciso desse número, né, de interessados em estar lá presencialmente. A gente combina lá um ou 2 dias na semana. As aulas de Python, tá, pessoal, elas vão acontecer segunda, terça e quarta, ok? E aí, quinta e sexta, vocês vão ter a aula de matemática discreta com o professor Fábio. Então, amanhã vocês já tem a aula inaugural, já aí do terceiro componente, né, que é matemática discreta, tá bom? Não fiquem assustados com o nome, né? Na faculdade eu tive essa disciplina. Achei bem complicado, assim, para quem nunca viu matemática discreta, né? E sendo apresentado da forma como foi. Hoje, é lógico, a gente consegue ter uma outra percepção, né? Uma outra didática, uma outra maneira de apresentar a disciplina para que o aluno não fique tão assustado, né? Igual eu fiquei na época. Mas é bem tranquilo, tá? Não se apavorem com a disciplina. Não, Celso. Na verdade, a UFG, a sede administrativa é no Campo Samambaia, né? Mas ela gere, né,
todas as escolas do futuro e Cotex aqui do estado de Goiás, né? Então, esse curso ele está sendo ministrado pela Escola do Futuro Luiz Rassi, que fica em Aparecida de Goiânia, tá? Fica próxima à UPA aqui de Aparecida, ok? Depois, se vocês tiverem interesse, eu deixo o endereço, tudo certinho para que vocês possam comparecer, né? Então, é o pessoal que fica aqui próximo à região do Garavelo, Aparecida, né? Fica bem próximo aqui, tá? Aí, se vocês tiverem interesse, me comunica no privado. Professor, vamos organizar uma aula prática para presencial, né? Para todo mundo. Ou se vocês acharem melhor manter assim, né? Assim, eu dependo de vocês. Aí, no dia que a gente combinar de ir presencial, né? Eu tento gravar a aula, enfim. A gente dá um jeito, grava uma aula e deixa para o pessoal que não pode ir, enfim. Tá bom? A gente sempre dá um jeitinho aí. Certo? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Fiquem tranquilos, pessoal, que teve alguma dificuldade lógica também. A gente pode combinar uma aula para fazer revisão, né? E, assim, todos os conceitos que a gente viu vão ser reforçados dentro de Python, tá? Então, readaptar, né, o Portugal para a sintaxe do Python. Vocês vão ver que é bem mais simples, tá? Bem mais simples mesmo, viu? Clicar aqui em permitir. Ok. Então, o desenvolvedor Python nível básico, ele tem a carga horária de 40 horas, tá? É um componente que eu pretendo, a partir da aula de segunda-feira, né, dia 18, e aí vocês têm aula amanhã, né, e na sexta é o feriado, e a gente retorna na segunda, né? Então, o objetivo é toda aula a gente rever algum conceito, né, que a gente aprendeu em lógica de programação, aplicar em alguma aplicação, né, seja desenvolvimento de um sisteminha, né? E também trabalhar a parte de jogos. Vocês vão ver que Python é a linguagem mais completa que a gente tem hoje no mercado. Ela trabalha com ciência de dados, né? Ou seja, IoT, Big Data, né? Isso aí, para quem não sabe, internet IoT, né? Que é Internet of Things, Internet das Coisas, ela está associada à inteligência de um prédio, de uma casa, de qualquer residência, né, em si, com sistema de alarmes, sistema de luz, equipamentos integrados que você pode monitorar e ter o controle de acesso a partir de um dispositivo móvel, né? Então, todos esses sistemas existem uma programação por detrás disso, e Python está aí associada à grande maioria desses sistemas, né? Ciência de dados, né? Quando a gente fala em dados, a gente fala em obter uma melhor qualidade desses dados, automatizar mensagens, por exemplo, criar robôs para automatizar as mensagens do Telegram, do WhatsApp, né? Então existem aquelas mensagens que a gente deixa pré-configurada nas redes sociais, né? Por exemplo, a pessoa entrou na sua página da rede social, né? Viu um programa, um produto muito interessante e resolveu clicar no botão para entrar em contato, né? Aí aquela pré-mensagem que é enviada, né? No momento que o usuário envia alguma solicitação de dúvida, alguma pergunta, aquelas configurações elas podem ser configuradas a partir desses robôs, né? De pré-atendimento. O próprio Google, né, os mecanismos de pesquisa são robôs, né, são vários robôs programados para que possa direcionar rotas de pesquisa onde em cada servidor, né, se encontra determinadas informações. Então, esses robôs também são configurados para que possa agir em determinada pesquisa
referente a um assunto qualquer que o usuário coloque lá na barra de pesquisa, né? Jogos digitais, né? Python também está por detrás aí da questão do desenvolvimento de jogos. Então, a ideia é, em cada aula, desenvolver alguma aplicação e desenvolver algum jogo, né? Eu quero trabalhar com essas duas vertentes. Criação de jogos, tá? Nada muito complexo, mas para reforçar o conteúdo visto, a gente vai trabalhar dessas duas maneiras, né? Ver a parte teórica, reforça o conteúdo visto lá em lógica, aplicado à linguagem. Em seguida, a gente aplica em algum desenvolvimento, né, prático aí, com relação ao sistema e com relação ao desenvolvimento de jogos, ok? Então, a ideia, ela parte para esse princípio. Os encontros, né? Os encontros vão ser a partir de hoje, dia 13, e vão até o dia 9 do 11, né? Porque todo esse tempo a gente vai ter em paralelo duas disciplinas agora, né? Por isso a gente tem a redução de tempo e os feriados que a gente vai encontrar também, né? Só nesse finalzinho de outubro são dois, né? Aí depois tem novembro mais dois, então assim é muito feriado que, assim, ao meu ponto de vista, né? Para mim atrapalha. Eu gostaria de algo assim mais direto, né? Para que a gente não tivesse todo esse tempo parado. Mas é importante também vocês terem esse tempinho, né? Eu achei fundamental vocês terem esse tempinho nessa uma semana para que vocês pudessem colocar em dias, né? O conteúdo visto de lógica também. A questão das presenças, a questão das competências continua a mesma coisa, né? Aqui a gente só tem uma competência em Python, que vocês vão ver mais para frente, né? O nosso horário de aula inicialmente no Google Meet aqui está marcado 7h30, né? Inclusive no Google Agenda, eu deixei para abrir às 7h30 e ir até às 11h30, né? Mas é das 8 até 11, né? No máximo, estourando 11h30, onde a gente vê todo o conteúdo do dia e vocês têm um tempinho, né, de 1 hora para que possam praticar, possam realizar o exercício do dia. Mesmo método, tá, pessoal? 2h30, 3 horas no máximo de aula aqui pelo Google Meet, 1 horinha praticando o que foi visto, o período para que vocês possam entrar em contato comigo, para tirar dúvidas, praticar os exercícios, que é muito importante, né? Então, basicamente, vai funcionar da mesma maneira. É obrigatório que vocês estejam aqui, né, online, todos os dias? A princípio pessoal, né? Só que a gente sabe que acontece N imprevistos diários aí, né, que impossibilitam você de estar aqui online comigo. Pega a aula gravada, posteriormente assiste, tira dúvida comigo no privado, né, mesmo que seja fora do horário de atendimento. Assim que eu vejo a mensagem, eu consigo te responder, tá? E pratica o exercício do dia, né, que sempre vai estar lá no Google Sala de Aula, que eu acabei de criar, inclusive vou até compartilhar para que vocês possam já fazer o acesso, tá? Tá aqui, ó, desenvolvedor Python nível básico. Vou deixar aqui o código. Lembrando que para você fazer acesso ao Google Sala de Aula, você precisa estar logado no seu Gmail, né? Se você tiver do celular, você vai acessar o aplicativo Google Class ou Google Sala de Aula, né? É só colocar, provavelmente você já tenha, né? Você já cadastrou na turma anterior. Entrou, você vai clicar na parte principal, onde vai aparecer todas as turmas. Você vai clicar no sinalzinho de mais. Deixa eu até aqui entrar como outro usuário. Aqui, Google Sala de Aula. Vai clicar aqui no sinalzinho de mais, participar da turma.
No celular, esse sinalzinho de mais ele vai se encontrar lá na parte inferior da tela, né, do celular. Clicou, vai pedir o código da turma e aí você clica em participar, né? Ele está fazendo a sua inscrição. Pronto, agora eu estou com outro usuário fazendo parte aí da sala, né, de aula com o desenvolvedor Python. Então, todos os materiais eu vou organizar igual foi organizado lá em lógica, né, por dia, e aí tem material, tem atividade, então tudo vai ser postado de atividade aqui, tá, pessoal? Vocês não vão enviar mais nada por e-mail, vocês vão postar todas as atividades aí que vocês têm para postar aqui dentro. E aí, se alguém tiver ainda dúvida de como faz essa postagem, me pergunta, né? Eu separo um tempinho da aula para explicar como faz. E é importante, né, entregar a atividade para que eu possa receber a notificação aqui de que foi entregue. Aí eu verifico, analiso, valido a frequência em caso de entrega, né? Sua frequência somente é validada após a entrega da atividade do dia. Okay? Não pode esquecer disso. Não é só a sua participação aqui online no Google Meet. É importante fazer essa entrega também, tá? Bom, vamos lá. Questão das regras, recomendações, vocês já sabem aqui, ó, o componente desenvolvedor Python terá as seguintes competências, né? Elaborar soluções computacionais para problemas por meio do desenvolvimento de programas em Python, usando estruturas de controle, estruturas de dados básicos da linguagem Python. Então, basicamente, é implementar tudo aquilo que a gente já viu em lógica de programação, né? E aplicados à sintaxe, né, própria do Python, né? As competências, usar a linguagem Python para implementar algoritmos, né? Usar estruturas de controles obedecendo a sintaxe da linguagem. Okay? As formas de avaliação, basicamente a entrega de atividade diária, né? E aqui as referências, né? Que todas as aulas aí fiquem despreocupados com relação aos livros. Se tiver algum livro, alguma parte do livro específica que a gente for trabalhar, eu pego, digitalizo, né? E disponibilizo para vocês no Google Sala de Aula, tá? Principal portal de informações, né, o python.org. Ele é um portal web oficial, né, onde você vai fazer o download da própria IDE, né, que é o ambiente de desenvolvimento Python, né, e aí a gente vai ver em paralelo um software que deixa mais harmônico, deixa mais visualmente para nós, né, o ambiente mais agradável na hora de programar. Né? Ele é case sensitive, né? O Python, o que é um case sensitive? Se você esquecer uma vírgula, aspas duplas, né? Enfim, qualquer sintaxe da linguagem não compila, dá erro, né? E aí, como a gente viu no Portugal, quando você inicia uma expressão, abre chaves, abre colchetes, abre parênteses, abre aspas duplas, ele automaticamente ele já te dá o fechamento daquele símbolo, né? E ter um programa como esse para você programar, ele facilita muito na hora de você compilar e minimizar a questão dos erros, né? Ok? Então, basicamente é esse, a questão das referências e dos conteúdos, né, que a gente vai ver ao longo do curso. Vamos lá. Eu tenho na verdade, um artigo, né, um texto que eu extraí aqui da internet, né, aprender a programar, 9 razões para entrar na área de programação. Quando a gente inicia os estudos em programação, né, e isso
eu falo por experiência própria, por já ter sido aluno, né, de graduação e de cursos, né, a gente não entendia na época as razões ou até mesmo por onde começar, né, para que você possa realmente estudar e ter uma estrutura em programação muito boa, né. Eu mesmo sou desenvolvedor web, né, então eu programo em PHP, né, eu trabalho com a linguagem HTML, né, JavaScript, e quando a gente fala em programação, né, para você ser um profissional capacitado na área de programação, muitos pensam que a gente precisa dominar todas as linguagens de programação, né, e não é bem assim, não funciona dessa maneira, né, você precisa se especializar em uma e você precisa ser realmente especialista, você precisa adentrar, você precisa ter o conhecimento muito profundo sobre aquela linguagem de programação, né? Por quê? Porque quando você conhecer outra que criaram, que é mais recente, que é mais utilizada, né? O Java, o próprio Python, né? Que está vindo aí e muito forte no mercado, está ganhando grande destaque, que você conheça a estrutura básica de uma linguagem de programação. Você tem uma lógica de programação já bem estruturada. Então, é fundamental você ser especialista em uma e não em todas. Você não consegue ser especialista em todas as linguagens de programação. Você precisa se ter fundamentação em uma e muito boa, porque as demais que você for conhecer, você já vai ter um domínio, né, um conhecimento e apenas aperfeiçoar aí a sintaxe, né, a questão de se aprimorar aí na linguagem seguinte, ok? Você precisa conhecer muito bem banco de dados, você precisa conhecer muito bem a interface gráfica, né? Não que você precisa ser especialista nas demais áreas, né? Mas hoje um desenvolvedor web, um desenvolvedor de aplicativos, ele precisa ter um conhecimento mais profundo de todas as áreas, né? Então, você é um bom programador, ok, mas você precisa ter um conhecimento em back-end, front-end, né? Quando eu falo de front-end, a gente se preocupa com a interface para esse usuário, né? A gente se preocupa em algo visual para essa pessoa. E quando a gente fala de back, né? Estar por detrás de toda essa interface, né? O que está por detrás dessa interface? A linguagem de programação em si, né? Então, é a codificação, é o banco de dados, é a estrutura tecnológica que eu tenho que me preocupar para que eu possa disponibilizar essa minha aplicação para o cliente, né? Quando eu falo de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos ou jogos, você precisa ter uma noção ali de como trabalhar, de como vetorizar um personagem, de como inserir uma trilha sonora no jogo, de como trabalhar com essas trilhas sonoras. Então, assim, é bem complexo, né? Mas se você escolher uma área em específica, que é a programação, domine-a muito bem, domine muito bem essa linguagem de programação, né? E as demais que você for conhecendo com o tempo, você vai aprimorando e só aplicando a nova sintaxe, né? E assim como as demais áreas de gestão de projetos, de área de testes, né? Área de protótipo, são áreas que você não precisa ter uma especialização, mas é importante que você tenha o conhecimento daquela área, né? Que é o grande objetivo aí, né? Você dando sequência nesse curso de programação de computadores, vocês vão ver que mais para frente tem lá desenvolvimento mobile, né?
Tem a parte de engenharia de software, que trabalha com a parte de documentação. Então, assim, é bem bacana esse curso, né? Conforme eu já tinha comentado lá no primeiro dia, a proposta do AFG é fazer com que esses pequenos módulos que vocês estão fazendo, né? Que ao final da conclusão de todos esses módulos, vocês obtenham a certificação técnica, né? Vocês obtenham habilitação técnica em programação de computadores, né? Em todos os módulos. Você não é obrigatório, não é obrigado a fazer todos, né? Mas você obtendo todos esses certificados aí, a partir desses pequenos módulos, você tem a certificação aí, a habilitação técnica, né? Em programação de computadores. Ok? Bom, aqui eu separei, então, um texto que eu vou compartilhar com vocês aqui no chat de texto da Digital House, né? É um blog, mas achei bem interessante em trazer aqui. 9 razões, então, para nós entrarmos na área de programação, né? E assim, um grande mito que o pessoal traz, né, com a inovação de você estar na área de programação é a questão de você ficar rico do dia para a noite, né? Isso não existe, tá? O dinheiro, ele é consequência, né? Em todas as profissões, mas você tem que pensar, primeiramente, em trabalhar em algo que, primeiro, você goste, né? E que resulte em uma evolução profissional sua, né? Então, é uma oportunidade, sim, de mercado, né? Tem várias saídas, tem várias demandas, tem várias procuras, porém depende apenas de você, né? Então, depende de uma disciplina para que você possa desenvolver e aprender diariamente, né? Aqui, né? Ele fala assim, ó, todo mundo deveria aprender a programar um computador, porque isso ensina você a pensar. A famosa frase de Steve Jobs sobre aprender programação ficou conhecida em 2013 pela campanha da Code.org e resume bem por que aprender a programar é tão importante para a sociedade, para o próprio desenvolvimento das pessoas. Então, programação, pessoal, nos Estados Unidos é comum, né? Faz parte da grade curricular, no ensino fundamental, no ensino médio, né? E nas principais faculdades do país, programação, ela é vista num contexto geral e muito abrangente realmente para difundir a formação desse profissional, né? Para que ele realmente possa ser capacitado em várias áreas do conhecimento dentro da área de tecnologia. Não é à toa que instituições como a Code incentivam o ensino da ciência da computação desde a infância, né? Especialistas da área ditam que programação é a nova alfabetização e que as escolas terão essa matéria como regular em suas grades tradicionais nas próximas décadas, né? Então, o que a gente está falando, vamos ver aqui desse 4 de abril, deixa eu ver a data de publicação, vamos ver se tem. Não. Enfim, robótica é algo que já está sendo implementado em alguns projetos, né? Infelizmente ainda não dentro da grade curricular das escolas. Deveria, né? A programação ela é base para todas as áreas de conhecimento, tá? Todas, sem exceção. Desde que você, seja você da área de humanas, ou seja você da área de exatas. Ela é fundamento para que a gente possa articular e possa trabalhar o pensar, né? Porque quando nós estivermos no mercado de trabalho, nós estivermos em um ambiente como estudante também, né? Nós vamos ser ambientados, nós vamos ser provocados a pensar e resolver problemas a todo momento, né? Nós vamos para o mercado de trabalho resolvendo problemas, seja na área de humana, seja lá você um jornalista,
seja você um arquiteto, a todo momento nós vamos ser instigados a resolver problemas, né? Mas de volta do futuro, indo para o hoje, quem está começando nessa área pode esbarrar com alguns desafios durante o seu processo de aprendizagem. Essa área de conhecimento é ampla, né? Nós temos diversas linguagens e existe aprendizado constante, né? Motivos para aprender a programar. Para te ajudar na compreensão dos primeiros passos dentro da programação, separamos algumas dicas, né, que vão te ajudar a dar o start nessa área que só cresce. Então, existe uma estimativa aí, né, de profissionais em tecnologia que daqui a 10 anos nós vamos precisar de 1.400.000 profissionais na área de tecnologia, né, que detenham esse tipo de conhecimento. E a projeção, levando em conta a formação desses profissionais ao longo desse ano, é que a gente vai ter um déficit, né, ou seja, a gente vai ter menos de 1 milhão de profissionais no mercado, ou seja, o mercado vai estar precisando de 1 milhão e a gente não tem essa demanda. Então, é a preocupação da UFG em fornecer esses cursos, né? Uma nova visão de que hoje em dia não basta mais nós sermos bons no pacote Office, no LibreOffice, sabermos um pouquinho de redes, manutenção. Não, hoje em dia não basta mais, pessoal, né? Tempo atrás, vamos lá, uma formação de ensino médio era o suficiente. Hoje não mais. Hoje, um emprego com remuneração, né, vamos dizer assim, que seja digna, né, para você sobreviver e realmente desfrutar, não é mais você ter um ensino médio. Você tem que ter uma graduação, você tem que ter pelo menos uma habilitação técnica com uma especialização, né, dentro da sua área de formação, né, isso é requisito mínimo, né, estou falando de requisito mínimo. E hoje, deter esses conhecimentos tecnológicos, né, então você vai para a área de vendas, então preciso saber de redes sociais, o mundo digitalizou, né, o mundo está todo digital, então preciso trabalhar com marketing digital, preciso trabalhar com plataformas que eu possa vender esse produto, que eu tenha comunicação direta com esse cliente, né? Então, eu preciso deter, sim, conhecimento sobre esses recursos tecnológicos, né? Hoje, de repente, eu quero fazer um projeto para automatizar algum processo dentro da minha casa, né? Então, eu preciso ter um conhecimento sobre alguma linguagem, né? Ou de alguma solução que possa resolver o meu problema do dia a dia, né? Os aplicativos. Preciso ter um conhecimento mínimo para acessá-los, ou de repente para implementar algo que eu precise também nele, né? Hoje as empresas, elas investem muito em aplicativos, né? E você como funcionário, né, ou como possível funcionário dessa empresa, pode fornecer soluções para essas empresas, né? Que precisam de resolver algum problema do dia a dia e que precisam solucionar a partir de aplicações, né? Aprender a programar te ajuda a pensar. Assim como Steve Jobs afirmou para John Villette, né, professor e pesquisador da Unicamp, ensinar programação é o mesmo que ensinar a pensar, né? Ele se dedica há anos à robótica pedagógica, tendo inserido em escolas ambientes de aprendizagem baseados em dispositivos robóticos que permitem a construção do conhecimento nas diferentes áreas de ciências. Na transição da área da informação para a era do conhecimento, aprender a aprender é um diferencial. O conhecimento passa a ser construído e saber pensar é o caminho para se tornar um autodidata, o que com certeza faz toda a diferença, né? Não só na profissão, mas na vida. Olha só o que ele fala aqui sobre aprender várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Aprender programação
é se desenvolver multidisciplinarmente, já que requer colocar em prática uma série de teorias ensinadas em física, matemática e química, alguns idiomas, como inglês, além de várias linguagens de programação. Então, olha só o tanto de conteúdo que pode ser trabalhado, né, de forma multidisciplinar e que agrega, né, o nosso conhecimento. Há até quem chame essa forma específica de raciocinar de pensamento computacional, que atribui os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, combinando matemática, lógica e algoritmos em uma nova forma de pensar sobre o mundo, né? Desenvolve-se habilidade para resolver problemas. Não é só uma questão de máquinas nem números, tem a ver com humanidade, né? É difícil imaginarmos a vida sem uma série de facilidades que a tecnologia nos trouxe. Aí está um exemplo clássico, né, do que aconteceu aí na última semana, onde houve um bug aí, né, na disponibilização de serviços aí do Facebook e Instagram. Né? O que aconteceu? As empresas que não estavam acostumadas a ter outras soluções em paralelo, né, como, por exemplo, o Telegram, eu vi muita gente migrando para o Telegram nesse dia, outras não, né, esperando o WhatsApp retornar, ou seja, perderam grandes negócios, perderam grandes oportunidades nesse dia porque deixou de utilizar alguma outra solução. Né? Então é importante nós utilizarmos os mais diversos recursos, né, e sabermos as vários recursos disponíveis aí no dia a dia, né? E a coisa mais próxima que existe de ter superpoderes, como citou Houston nas palavras de Gabe, né? Neil, criador da Valve, os programadores são os magos do futuro, né? Trabalha a persistência e a capacidade de superação. Se a sensação de criar uma solução que pode estar disponível para bilhões de pessoas é a de superpoderes, o processo criativo, por outro lado, não tem nada de mágico, né? É um processo árduo, processo trabalhoso, né? Estimula a criatividade. Para Resnick, programar estimula você a praticar sua criatividade, a desenvolver novas formas de se expressar. É dar vida às ideias, a universos até então inexistentes, a soluções até então impensáveis. Né? O pessoal aí deve ser, o pessoal aqui do curso, vocês devem conhecer os recursos de redes sociais anteriores, né? Que a gente já tinha. E hoje a gente já tem o Facebook, tem a evolução do Instagram, né? O TikTok, entre outras redes sociais, né? Mas lá na década de 2000, né? Finais de 90, a gente tinha o MSN, né? A gente tinha outras formas de comunicação. E hoje a gente vê a evolução realmente dessa nova forma digital, né? De se comunicar, até mesmo a disponibilização da tecnologia, fibra ótica, né, rede, internet, tudo que está por detrás para fornecer esses amparos tecnológicos aí para nós, né? Todo mundo é capaz de aprender, tá, pessoal? Todo mundo, sem exceção, né? Assim como não precisa ser um gênio para aprender a ler e escrever, também não precisa ser um gênio para aprender a programar. Agora, se você quer ir ainda mais longe nesse universo, né, e tem uma propaganda aqui do curso deles, né? Enfim, só para introduzir, né, sobre a necessidade, sobre os benefícios, na verdade, né, que essa área de programação ela traz para todos nós, né? Então, a gente só vê benefícios, a gente não tem contraindicações aqui, né? Aqui uma introdução também, tá? Nós pensamos para resolver problemas, né? Então, seja em qualquer área de atuação que você vai escolher, né, para o seu futuro profissional,
Nós somos seres pensantes para resolver problemas, né? Os programas são resultados disso, né? Então, WhatsApp, Facebook, os aplicativos, né, os navegadores, tudo isso aqui são soluções que foram implementadas aí, né, pelos programadores para que a gente possa desfrutar desses recursos, né, ou até mesmo resolver algum problema, né? A comunicação, com relação ao acesso a páginas da internet, né? Enfim. Mas por que programar, né? Primeiro passo para ser um desenvolvedor. Programar é codificar uma solução. Desenvolver é criar essa solução. Então, por detrás da codificação, por detrás da programação, também existe a questão do desenvolvimento dessa solução, né? De pensar em um problema, colocar ele em um protótipo, em um papel inicialmente, para depois sim começarmos a desenvolver nessa solução. Programar é bom, traz benefícios econômicos, benefícios na automatização de tarefas, né, conforme eu tinha dito, o IoT, a indústria 4.0, né, a tecnologia 4.0 voltado para todas as áreas, educação. Hoje a gente tem plataformas educacionais automatizadas, no sentido de controlar todo o processo de aprendizagem, né, ensino-aprendizagem, tem como disponibilizar as aulas, tem o controle de frequência de vocês, a plataforma que vocês vão conhecer mais adiante registra todo o acesso de vocês, né? Então a gente tem uma outra maneira de pensar, inclusive na educação. Hoje não tem mais a necessidade de estarmos presos a um ambiente presencial, né? Um ambiente físico. Lógico que tem algumas restrições, né? Muitas pessoas ainda não conseguem ter essa disciplina, mas daqui a um tempo a gente não vai ter mais aula presencial, né? Isso falando em todos os níveis da educação, desde lá do ensino fundamental, né? Ensino médio, passando pela graduação, enfim. A gente não tem uma forte tendência em eliminar essas aulas presenciais, né? Na indústria, automatização das máquinas, né? Que controlam toda essa questão de produção, de estoque, de entrega, automatização das casas, né, ar-condicionado, TVs, todo o sistema elétrico sendo gerenciado e controlado aí pelo celular, né? Planilhas, Python também é excelente em pegar dados, né, e trabalhar com análise desses dados para proporcionar melhores soluções, melhores respostas sobre problemas que a gente pode encontrar, né? Benefícios na eficiência diária, a questão de transporte, né? A questão dos aplicativos aí para motoristas, envio de documentos, controle de arquivos, gerenciamento de reuniões, né? Tudo mais, planejamento estratégico dentro da empresa, benefícios na qualidade de vida também, né? Quando você utiliza das melhores aplicações, você economiza tempo, tá? E tempo significa você ter um equilíbrio na sua vida, né, para outras áreas de interesse, né, lazer e cultura, saúde, etc. Aí a questão me pergunta aqui, né, se você conhece alguma linguagem, vocês já tiveram contato com alguma linguagem de programação? Já viram, já praticaram? Que linguagem que vocês conhecem? É diferente do Portugal, né, que nós iniciamos, ou da professora, eu comecei em lógica de programação, comecei agora a ver algoritmos, né, não conheço ainda. Pode colocar no chat de texto, se conhecem alguma, se não conhecem.
Alair, C++, Alex, primeiro contato, né, Alex, com as linguagens. Ok, zero prática. Bacana, mas leu, tá por dentro, né? Muito, muito importante entendermos, né? Entendermos essa necessidade de conhecermos, né? É o mínimo que nós precisamos fazer para que realmente sejamos aí profissionais diferenciados, né, no mercado. E bacana. Então vamos lá. Iago, conheço muito pouco, mas conhece, por exemplo, uma linguagem mais menos formal, né? Por exemplo, a linguagem web, que é mais tranquilo, né? Ok, vamos lá. Então, para que conhecer linguagens, né? Vamos ver aí pelo menos 6 motivos aí. Primeiro, aumentar a capacidade de expressar ideias, né? Quanto mais você conhece as linguagens e os procedimentos que estão por detrás dessas linguagens, né? Banco de dados, a questão de você linkar interfaces gráficas, né? Então, aplicativos, programa para desenvolvimento de aplicativos, igual aquele que eu mostrei para vocês, que é o Meet, né? Um programa simples, que é bem complexo e dá para desenvolver aplicações aí para mobile, né? Então, é importante a gente conhecer esses recursos, né, que seja o mínimo, né, para que quando a gente precise, a gente tenha uma ideia de como projetar, como desenvolver algo dentro daquela aplicação, né? Relação, o que conhecemos com como pensamos, né? É a forma de como a gente deve se expressar, conhecendo outras linguagens de programação. Quanto mais conhecimento você tem, né? De repente um problema computacional, um problema no seu dia a dia, né? A gente consegue de imediato, a gente consegue resolver esse problema utilizando essa determinada aplicação, né? Utilizando esse recurso computacional, utilizando essa linguagem de programação, né? Para que conhecer as linguagens, né? Saber escolher a linguagem mais adequada, características da solução versus a linguagem. Então, a gente precisa conhecer as características de cada um, né? A gente não precisa ser especialista em todas elas. A gente precisa saber as características de cada um, peculiar, né, de cada um, e trabalhar com uma linguagem só para a gente desenvolver, né, a solução sobre aquele determinado problema, né? Então, tem JavaScript, tem o Java, que é o mais comercial, PHP, né, vincula banco de dados com a linguagem específica para a web, né? Tem a linguagem C, tem a linguagem Python, vocês vão acabar de conhecer, que é a mais completa, né? Que vem crescendo mais no mercado, né? Então, daqui a pouco está batendo aqui de igual para igual com Java, né? Que hoje é a linguagem mais requisitada no mercado. Para que conhecer linguagens? Facilitar aprender novas linguagens. Né? Igual eu comentei, você é especialista em Python, você é especialista em C. Você tem conhecimento em toda a sintaxe, em toda a estrutura da linguagem. Facilita para que você aprenda uma nova linguagem. Você já sabe a estrutura, você só vai adaptar a sintaxe daquela linguagem de programação, né? E, de repente, algum recurso peculiar novo que uma linguagem de programação detém. Para que conhecer linguagens? Né? Vejamos pelo menos 6 motivos. Entender a importância da implementação.
né? Usar ao nosso favor ao invés de brigar, né? A gente reclama, nossa, tem tanta linguagem de programação, preciso ser especialista em todas, né? Não necessariamente, você precisa obter características de cada um, né? Então, entender a importância dessa implementação. Para que conhecer linguagens? Melhorar o uso de linguagens já conhecidas, né? Espremer tudo que a linguagem nos dá. Então, é basicamente ser especialista em uma, absorver tudo que ela pode nos proporcionar, seja voltado para web, seja voltado para mobile, seja voltado para desktop, né? Seja voltado para IoT, que é a internet das coisas, né? Ou seja, como que essa linguagem ela pode ser implementada numa TV Smart, por exemplo. A gente tem a Netflix. Netflix é implementada em Python. É um grande banco de dados que possui aí, acervo aí de filmes em streaming, né? Então, é a maneira como nós podemos implementar soluções em várias tecnologias pontuais do dia a dia. Para que conhecer linguagens? Avanço geral da computação. Eu comentei. Antes você precisava ter uma boa especialização em pacote Office, LibreOffice, ter um conhecimento em redes, ter um conhecimento em manutenção. Hoje não basta mais isso. Hoje você precisa dominar aí as principais aplicações voltadas para o desktop e para o mobile, né? Principalmente para o mobile. A mais popular nem sempre é a melhor, né? A gente cogita muito aí, mas no mercado de trabalho está pedindo muito desenvolvedor Java. Realmente, está precisando, né? Porque o mercado possui aplicações voltadas para a parte comercial, principalmente em Java, né? Mas isso não quer dizer que Java é melhor. Né? O que vai determinar se uma linguagem é melhor ou não é a forma como essa linguagem ela proporciona resoluções de problemas no dia a dia. Então, se você conseguir resolver um problema do dia a dia, nem que seja na área comercial utilizando Python, essa vai ser a melhor solução. Então, vai depender muito da maneira como você disponibiliza as peculiaridades de cada linguagem, de como você proporciona ideias, sugestões de implementação para que você resolva um determinado problema, né? Bom, a gente tem as evoluções, né, das linguagens, tendo lá inicialmente na linha do tempo Assembly, né, depois Fortran, COBOL, voltadas mais mesmo para a área científica de dados, né, algo bem simples para realmente resolver aplicações simples do dia a dia. Depois Pascal, né, C++, Pascal voltado para orientação, né, a objetos, programação orientada a objeto, Visual Basic, que é uma linguagem da Microsoft, né, voltada aí para o Excel, para o Access, banco de dados, né. Python, em 1991, iniciado esse projeto que tende, né, tem o objetivo a simplificar a linguagem de programação em todas as suas estruturas, né, declaração de variáveis, estrutura de dados, tipos de dados e comunicação de entrada e saída desses dados. Então, ele veio com esse objetivo de realmente simplificar, né, é uma linguagem que está mais próxima à linguagem humana do que à linguagem computacional, ele tem esse objetivo, né. E aí, em 1995, PHP, Ruby, né, Java, e aí, em 2001, a gente tem a evolução da linguagem C, né? E aí, mais para frente, JavaScript, outras linguagens que tendem a ter um parâmetro, uma comunicação melhor com a interface do usuário, né? Que é o principal objetivo. Deixa eu ver aqui a pergunta.
Celso, qual a diferença entre desenvolvedor e programador Python? Bom, a diferença que eu observo, né, que eu entendo em desenvolvedor e programador, o programador ele não assim, ele não está preocupado na aplicação como um todo. Desenvolvedor já não. Desenvolvedor ele se preocupa com todas as tendências, com todas as áreas que está por detrás dessa aplicação. Quais são as áreas? A interface gráfica, a forma como o usuário enxerga, né, ou pretende usar essa aplicação. Então, ele está preocupado com todas as áreas, né, banco de dados, a forma como é disponibilizada essa aplicação, né, então redes, estrutura de internet, estrutura de meio onde ele vai disponibilizar para fazer o download dessa aplicação. Então, o desenvolvedor está preocupado em todos os requisitos, em todos os sentidos de entregar uma aplicação 100% funcional. O programador em si, não que ele não esteja preocupado, mas a única atribuição para ele é realmente codificar o programa, né? Ou seja, entregar o programa codificado funcionando. Né? Ele não se preocupa com as demais. O desenvolvedor, não. O desenvolvedor já tem uma outra visão de mercado, né? Ok? Então, basicamente, é essa a diferença aí, desenvolvedor e programador, tá? Agora eu comentei, né? Ter um conhecimento, né? Banco de dados, é um processo natural que vocês vão conhecer ao longo do curso. Ter um conhecimento, né? E escolher no final um segmento que vocês gostam, né? Ah, eu gosto de programar, então vou continuar na área de programação. Ah, eu gosto mais da parte de análise, né? Na parte de analista de sistemas. Então, vamos lá, vamos aprender a documentar, vamos aprender a participar de todo o processo de construção desse software, dessa aplicação, né? Ah, eu gosto de desenvolver para mobile, então eu vou para a parte de mobile. Ah, eu gosto de desenvolver na parte de aplicações aí para desktop, né? Então é focar em uma área específica, né? Mas detendo ao mesmo tempo conhecimento, não em nível especialista, né? Mas em nível básico de todas as demais áreas, né? Aí sim você consegue ser um desenvolvedor, né? Basicamente eu resumo em eficiência e eficácia, né? Vocês já sabem a diferença entre essas duas palavras, eficiência e eficácia. A eficiência ela leva basicamente a quase a gente ter uma perfeição de um processo, né? Então, processo de construção de uma aplicação, documentação, programação, testes, implementação. Então, a pessoa detém todo o processo, né? Isso é ser eficiente. Eficaz é você, por exemplo, a sua função é programar, é codificar essa solução. Então, você vai conseguir entregar a partir da sua técnica, da sua habilidade, que é codificar, que é programar, né? Aí as demais partes ficam a cargo de toda a equipe, né, responsável pela execução do projeto, tá bom? Então, basicamente, é isso. Aí a gente tem a evolução, né? Uma telinha aí para alterar os registros dos clientes físicos. A gente tem uma plataforma na IBM para poder integrar as principais partes de desenvolvimento do software, né? Banco de dados e outras rotinas. O WordPress, que é uma plataforma muito conhecida também, né? Principalmente para quem implementa e desenvolve páginas ou recursos para a web. Então, é uma plataforma muito completa que necessita de uns conhecimentos, né, em programação, mas que muitos já vêm prontos e de acordo conforme que você configura, você disponibiliza, como se fosse gadgets, né, que são aplicações que são meio que complementos
você vai fazendo o download, vai configurando dentro da própria estrutura do site. Então, por exemplo, você quer um chat ao vivo ali, né? Um chat online, onde dentro do seu site você tem o seu produto, serviço, e a pessoa, quando entra, já consegue tirar a dúvida ali no chat, né? Então, existe todo um serviço, né? Como se fossem serviços que você vai fazendo um download dentro do próprio WordPress e vai configurando de acordo com as necessidades, né? Então, ele é bem interessante, né? E você precisa ter um conhecimento técnico para poder trabalhar com ele. Aqui eu comentei, né, sobre os gadgets que os sistemas operacionais hoje em dia têm, tanto para mobile como para desktop, né? Os domínios de programação, né? Grandes categorias de software, suas características influenciam as linguagens, né? Então, cada linguagem de programação tem uma característica específica, né? Domínios, né? Uma certa parte da sociedade onde ele atinge com mais frequência. Aplicações científicas, primeiro, tipo de aplicações, né? Algoritmo 60, Fortran, focado em cálculos e eficiência computacional. A NASA utilizou muito, né, por questão do lançamento dos foguetes, etc. Então, cálculos eram necessários para que não tivesse um atraso no lançamento desses foguetes e tudo mais. Domínios de programação, aplicações comerciais e empresariais, né? Após a Primeira Guerra, bancos, empresas, aí surgiu a necessidade de COBOL, Java, C, né? Foco em cálculos decimais, geração de relatórios. Então, perceba que, no final, Python vai envolver todas essas características, né? Domínios de programação, aplicações de inteligência artificial, IA, né? Inferências e deduções. Aí tem Python, o Lisp, o Prolog, né? Aí, né? Tem o C e o Python como mais requisitados. Computação simbólica e associações, né? Então, a linguagem de máquina, como nós aplicamos, por exemplo, a inteligência artificial em jogos, né? Então, tem toda uma história que já é programada e os personagens vão executando determinadas ações dentro do jogo de acordo com a inteligência artificial aplicada ou de acordo com a própria interação instantânea que vai acontecendo do jogador com o universo do jogo, né? Então, diversos dispositivos aí, né, óculos, 3 dimensões e outros dispositivos que fazem essa interação ao mesmo tempo, né? Então, a forma como a máquina recebe um aprendizado, recebe uma configuração para que faça interação com o usuário, né? Os chats ao vivo, que tem mensagens pré-configuradas e tudo mais. Domínio de programação, sistemas básicos, né? Então, perceba que cada domínio da nossa sociedade tem uma informação, uma característica peculiar, né? Sistemas básicos, lidar diretamente com hardware, linguagem C, assembly, né? Foco em eficiência e baixo consumo de recursos. O objetivo aqui é entregar um sistema operacional que não trava, né? Que pelo menos não tem a tendência de travar, né? Não que não vá acontecer. O Windows ele é cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pacotes de atualização de forma diária, eu diria, né? Que você precisa baixar para poder atualizar algum bug, algum erro, e até mesmo eficiência de segurança do seu sistema computacional. Mas ele tem o objetivo principal em trabalhar com eficiência da sua aplicação, né? Em disponibilizar de forma instantânea, de forma rápida, né? De forma simples para o usuário. Outro domínio da programação, voltado para a web, acesso universal, né? O JavaScript, o Java, foco em difusão de conteúdo dinâmico. Então, as plataformas de vendas, plataformas de redes sociais, blogs
sites aí, páginas para a internet, né? Domínios de programação, outros voltados para a área de engenharia e jogos. Então, softwares como a vetorização, né, o CorelDRAW, o GIMP, o AutoCAD, todos esses, eles têm com foco aí uma linguagem de programação, né? Você vai ver que a maioria dos jogos ou programas, o Blender, por exemplo, que trabalha com vetorização e renderização de personagens em ambientes virtuais, trabalham na linguagem Python, né? Então, perceba a importância do Python que está na maioria desses domínios que foram citados, né? Aqui a gente tem a arquitetura, né, dos computadores, onde vocês já viram em lógica de programação como que funciona os parâmetros de entrada, né, as solicitações de saída, né, os espaços que são reservados na memória para que fique registrado determinada informação. E aí na nossa CPU, que é o processador, né, existe uma arquitetura para que tudo isso seja processado, né? Ele busca uma instrução, busca por operadores, executa a instrução e armazena o resultado. Então, basicamente, ele fica nessa rotina, né, como se fosse um loop de instruções aí para o processamento, né? Aqui a gente tem uma análise orientada a objetos, né? Então, vocês vão ter programação orientada a objetos, né? O que é programação orientada a objetos? É tirar um pouco o foco computacional e voltar para a nossa realidade, né? Voltar para as soluções do dia a dia ou até mesmo o nosso mundo real, né? Tirando a parte computacional um pouco da história. Então, aqui a gente tem um fluxo de dados, a gente tem uma decomposição funcional e a gente tem uma análise orientada a objetos. Então, como que a gente teria essa aplicação aqui, né? Por exemplo, de um empréstimo de livros, a gente tem o usuário, a gente tem o livro e a gente tem algo que vai gerenciar esse empréstimo, né? Então, no mundo computacional seria como se fosse o técnico lá em bibliotecnomia, né? Que é um técnico especializado em organizar toda a estrutura da biblioteca para armazenar, né, e disponibilizar esses livros. Tá? Isso aqui é algo voltado para análise orientada a objetos. É algo do mundo real que vai ser implementado aí para o mundo computacional, né? Então, se a gente fosse levar essa funcionalidade aqui para o mundo computacional, é como se a gente tivesse um controle, que é o nosso sistema, a interface gráfica, né, que é o display, que é a aplicação, que é o sistema, as entradas de solicitação e o processo em si, né, que são as tarefas, as ferramentas que vão ser executadas pelo sistema gerenciador dessa biblioteca, por exemplo, né? O que muda ao longo do tempo são apenas os paradigmas, né? Os paradigmas são os domínios, as necessidades que vão surgindo ao longo desse tempo. A forma de interpretar e pensar o mundo, como interpretar problemas complexos, como imaginar uma solução, né? Linguagens imperativas, influência, arquitetura, né, de von Neumann, que é aquela arquitetura mostrada mais acima, né, com relação à entrada, à saída, ao próprio processador, né, próprio processamento, a arquitetura lógica e principalmente de hardware que existe lá, né, para poder processar todas essas informações. As linguagens imperativas podem ser estruturadas, procedurais, né, influência, análise estruturada, orientada a objetos, né, já foi comentado que ele foge do mundo computacional, né, então ele tem de uma realidade nossa, do dia a dia,
e que deve ser implementado no mundo computacional. Muitas linguagens, né? Então, falando de paradigma, muitas linguagens são multiparadigmas, ou seja, eles trabalham com vários domínios como solução, proporcionando como solução. Então, o Python é um exemplo clássico que ele pode estar sendo trabalhado em todos os domínios, né? Isso não quer dizer que ele é o melhor, ou nem sempre vai ser a melhor solução, mas ele consegue trabalhar com todos esses domínios que já foram citados, né? A gente tem alguns exemplos de como a linguagem pode ser aplicada, né? E aqui a gente tem os critérios de avaliação, né? Os critérios de avaliação para a escolha de uma linguagem. O que a gente deve fazer para poder escolher a melhor linguagem, né? No início, como que era esse critério? Os computadores eram caros e lentos, né? Aplicativos simples, que tinha como principal critério eficiência. Apenas isso, né? Posteriormente, computadores baratos e rápidos, os aplicativos complexos, né? Então, hoje a gente tem a maior parte aí, né, quando a gente investe em um computador, qual que é a parte mais cara da história? O software, né? A parte de hardware é a parte que é considerada dentro do processo de investimento o que seja mais barato, né? E a parte de software é um investimento que você precisa ter um recurso maior, né? Então, você tem lá um software, como por exemplo o Proteus ou qualquer outro sistema comercial. Você vai precisar desembolsar um valor mensal para que você possa ter esse software em todos os quesitos, manutenção, suporte, né, e tudo mais. Quais são esses critérios? Eficiência de desenvolvimento. Precisa ser eficaz no seu dia a dia, né? Precisa ser eficiente. Precisa desenvolver ou precisa disponibilizar todos os recursos aí do seu dia a dia, né? Então, frente de caixa, venda, cadastro de produto, a parte financeira, né? Ele precisa abranger todas essas áreas e precisa ser fácil na manutenção. Uma empresa não pode ficar sem o software por problemas adversos seja a hardware ou a parte lógica do computador, né? Outro critério em que podemos traduzir eficiência de desenvolvimento, facilidade de manutenção. Então, são esses dois requisitos básicos quando nós trabalhamos aí com avaliação em uma determinada aplicação, né? Então, essa aplicação X, ela vai ser melhor por conseguir atender a minha demanda. Essa aplicação X, ela vai ser melhor porque ela não necessita de suporte, ela não necessita constantemente de manutenção dentro do ambiente de produção, né? Dentro do seu comércio, dentro da sua plataforma digital, enfim. Critérios práticos, né? Critérios de avaliação. A gente tem a legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade, custo e portabilidade, tá? Os dois critérios que Python trabalha é facilidade de escrita, que vocês vão ver, né, após o intervalo. Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão baixar, a interface e tudo mais, né? E a questão da portabilidade, porque você tem ele em diversas plataformas. Então, ele atende Linux, ele atende macOS e atende ao sistema Android, né? Ou seja, mobile. Então, fora o custo, né? O custo de implementação, ele é um software livre, né? Não requer nenhum registro, né? Não requer nenhum um royalty específico para que você possa utilizar aí
nesse desenvolvimento, né? Confiabilidade também, e sem falar na facilidade de escrita, né? Que para os desenvolvedores, é lógico que é importante a gente saber da estrutura, dos tipos de dados, etc. Mas quanto mais facilitar para que você possa compilar o programa, né, mais tempo você tem para, de repente, determinar o seu tempo na construção, no aperfeiçoamento de uma outra aplicação, ou, de repente, dentro da aplicação, outras soluções que possam vir a melhorar, né? Facilidade de compreensão, sintaxe do programa, que resulta na facilidade de escrita, confiabilidade, custo, né? Principalmente o custo. Custo de treinamento, custo de escrita, custo de compilação, custo de execução, custo de implementação, custo de baixa confiabilidade, né? Então, quanto mais custos você coloca ali para desenvolvimento do seu sistema, mais resulta na baixa confiabilidade dele, né? Custo de manutenção. Então, tudo isso, o software precisa implementar uma situação de cadastro, precisa implementar uma solução para deixar o terminal de consulta de produtos com uma interface gráfica melhorada para o usuário e melhorada também para o operador, né, que vai utilizar daquele sistema. Então, tudo isso gera uma manutenção, gera um custo para o sistema, né? E avaliar esse custo, quanto menos custo nós tivermos, né, melhores vão ser os índices no seu critério de avaliação quanto ao uso da linguagem, né? Então, verifiquem que escolher uma linguagem, a gente precisa ter todos esses critérios, né? Eu vou escolher essa linguagem aqui, né, uma linguagem web, PHP, HTML, mas qual vai ser o custo, né? Em treinamento, na própria escrita, compilação, execução, implementação. De repente eu tenho algumas outras soluções no mercado que reduzem esses custos, né, e que aumentam a minha eficiência, a minha qualidade na hora de disponibilizar esse recurso, né? E o principal desses critérios, que é a portabilidade, dele estar disponível em várias aplicações, em vários sistemas operacionais, em vários dispositivos, né? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar o nosso primeiro intervalo, 9h30 em ponto agora, tá? Então, 10 para as 10 nós retornamos, e aí eu volto com a demonstração de alguns vídeos que eu achei interessante para que vocês entendam toda essa história do Python, né? Entendam e consigam validar essas ideias iniciais que a gente conversou, né? Sobre a linguagem Python, e retornamos também para que vocês conheçam onde vocês vão fazer o download, né? Das ferramentas que nós precisamos para que a partir de segunda a gente já comece a desenvolver em Python. Okay? Então, 9h31, 9h50 nós retornamos e damos continuidade na nossa aula de hoje. Okay? Até daqui a pouco.